Estamos aqui hoje para fazermos uma releitura, né? No meu caso aí, uma recapitulação das questões, né, das últimas questões sobre ética profissional do exame da ordem da OAB. Quero disponibilizar para vocês aqui, né, na rede social, esse meu estudo e a metodologia de estudo que eu resolvi utilizar, né? Uma metodologia que me foi muito útil, já que eu fui aprovado aí no 31º exame da ordem, na primeira e na segunda fase. Estou esperando aí, já fiz a inscrição, estou esperando a homologação aí do presidente da ordem para fazer o juramento e receber a carteirinha. Olha que bacana, né? Então, vou passar para vocês, né, em vários vídeos aqui um estudo prático, né? Um estudo sem cursinho, um estudo com pouco material. O que vocês vão precisar de material para estudar? Baixar as provas. Aqui eu tenho a prova original que eu fiz, mas as outras eu baixei nos exames anteriores. Nós vamos estudar 4 exames anteriores da prova. E vamos também estudar alguns simulados, também simulados que estão disponíveis gratuitamente na internet. Vamos precisar aí, vou disponibilizar para vocês um modelo aqui do meu início de tabulação dos assuntos. Eu comecei fazendo Word e vocês vão precisar para esse estudo, né, já se estiverem já estudando, deem um pause e conforme eu for falando, vocês vão pegando. Vou deixar também um link para facilitar a vida de vocês aí no vídeo do YouTube. O Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral e Estatuto de Advocacia da OAB e o Estatuto de Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Okay? São 3 documentos que vocês vão precisar. E também das provas. Nós vamos fazer aí essa última prova, que é o exame de número 31, e as provas anteriores e depois alguns, como falei, alguns simulados que são disponibilizados aí gratuitamente na internet. Vamos lá? Tá aí. As 2 primeiras questões, vamos trabalhar sobre 2 temas que caíram na prova, na 31ª prova, né, do exame, 31º exame. Primeira sobre honorários advocatícios. Na minha prova que eu fiz, que é a prova tipo 2, a verde, ela foi a segunda questão. E ela falava que um advogado foi contratado para defender extrajudicialmente, né, tendo em vista a pendência de um inquérito civil em face do cliente. O contrato, celebrado em março de 2015, e a ação, né, em março de 2017 foi concluída a atuação. E o advogado não tinha recebido, ele não recebeu, né, não havia adimplido, né, o cliente não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. Essa é a questão, né? E era uma questão que perguntava sobre a prescrição, né? A ação de cobrança de honorários a ser proposta prescreve em, ok? Vamos lá. Essa resposta tem como referência aí, vamos encontrar que é o Estatuto de Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 25, inciso 3. Artigo 25, inciso 3, notem aqui que é muito importante vocês terem na mão. Isso pode ser uma caneta, um lápis ou um marca-texto. E você marcar, durante o seu estudo de ética para a OAB, por onde você passou, o que você já leu, né? Isso te chama atenção quando você pega o texto na mão. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários. No caso aqui do serviço extrajudicial, né, da ultimação do serviço ou de concluída a sua atuação. Essa é a questão que trabalhava o tema honorários advocatícios. O segundo tema do processo na OAB, processo disciplinar e recursos, na prova que eu fiz, que é a prova verde, caiu na questão de número 6.
Vamos lá, então. A questão de número 6. Havia indícios que Sara, aqui tem um nome, né? Obteve inscrição na ordem mediante prova falsa e foi instaurado contra ela o processo disciplinar. Nesse caso aqui, queria saber, para assinalar a afirmativa correta, quanto ao efeito suspensivo. Okay? Se durante esse processo disciplinar haveria o efeito suspensivo, né? Ou não suspenderia, né? Ela poderia, mesmo com indícios de prova falsa, começar a advogar. A resposta está também aqui no Estatuto de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 77. São coisas que não há outra forma, né? Quem vai fazer a prova tem que memorizar. O artigo 77, todos os recursos têm efeito suspensivo, a regra geral, com exceção do cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Está dessa forma aqui. Então, a questão seria essa, né? Não tem efeito suspensivo. Ok, continuando aí a nossa gravação. A questão que nós vamos estudar de número 3, a questão de número 3 tem como tema as relações com o cliente e o dever de urbanidade. Relações entre advogado, né, e clientes. Um escritório de fora, internacional, resolve iniciar as atividades no Brasil e quer entender melhor as normas, né, da relação entre clientes e advogados. A resposta está aqui, nós temos como referência o Código de Ética e Disciplina, o artigo 14. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas justificáveis, urgentes e inadiáveis, né? Ok, não pode aceitar a procuração sem o conhecimento prévio do patrono, né? Então, uma questão aqui seria: podem, para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento desse. Essa era a resposta. A questão de número 4, né, está aqui na prova verde. Se você baixou a prova verde, ela está na questão número 3. 3 advogados pretendem se candidatar ao cargo de conselheiro. Aí nós temos o primeiro, que é o Diego, que tem 2 anos como advogado. O segundo, que tem 4 anos, foi condenado por infração disciplinar, mas obteve reabilitação. E o terceiro, Pablo, né, que exerce um cargo em comissão exonerável ad nutum. Okay? Então, a resposta em relação a essa está no Estatuto de Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no artigo 63, artigo 63, parágrafo 2º. Ok, eu vou disponibilizar para vocês que estão estudando a distribuição dos temas e também uma planilha e uma tabulação aqui que eu fiz no Word com resumos, né, para que você possa montar o seu e ir estudando, né? Você vai otimizando a sua leitura para não ter que voltar de novo, ler as questões, e você já vai em cima do que você realmente precisa saber. Como o tempo é curto, né, mostra-se um estudo bem eficiente, no meu caso, eficaz também. Ok? Então, o artigo 63, o parágrafo 2º, fala que o candidato não pode ocupar um cargo exonerável ad nutum. Ok? Então, está fora aqui, Pablo, né, que é o terceiro advogado. Fala também que a profissão, exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos. Então, Diego, que exerce há 2 anos, está fora. Ficou William. O William foi condenado, mas foi reabilitado aqui, né? Não ter sido condenado, salvo reabilitação. Então, nesse caso, apenas o William cumpre os requisitos para ser eleito ao cargo pretendido. Ok?
Ok, vamos lá, né? O nosso tema agora é da ética do advogado. Nós vamos encontrar a nossa referência no Código de Ética e Disciplina, no artigo 41. Na prova, no tipo 2 verde, né? Prova tipo 2 verde, é a questão número 5 da prova. Haviam 2 advogados no município que eram especialistas em determinado assunto. Um chamado André, outro Helena. André foi convidado a uma entrevista. E nessa entrevista ele convida os leitores a litigarem em face da administração pública. Marquem bem isso. A Helena, que é um outro caso, ela se oferece para uma reportagem, né, e manifesta de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo. Mas a questão chave é, ela se ofereceu para a reportagem. Então, dois pontos chaves aqui. André, que convida os leitores a litigarem, e Helena, que oferecendo-se, está aqui, para uma reportagem. Então, no artigo 41, nós temos o seguinte: as colunas que os advogados, né, que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou textos por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Não deverão induzir o leitor a litigar. Então, nós já temos aqui a ideia de que André não agiu de acordo com a ética profissional. No segundo caso, é vedado ao advogado. Artigo 42, inciso 5, insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Então, Helena também não agiu, né? Os dois não agiram, né? Aqui na questão, nenhum dos advogados agiu de forma ética, né? Tendo ambos inobservados as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Ok, nós temos aqui a questão da ética. O nosso tema de número 6 é sobre do Conselho Seccional da OAB, subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. Encontramos a referência, né, o embasamento legal, jurídico no Regulamento Geral. Está aqui o Regulamento Geral. É por isso que você tem que ter em mãos, né, os documentos que eu falei no início do vídeo. E vamos lá. É a questão da minha prova de número 1. A questão de número 1 tinha esse tema, do Conselho Seccional da subseção da Caixa de Assistência. João era conselheiro e renuncia. De quem é a competência para declarar extinto o mandato dele? Ok, vamos ler aqui, ó, artigo 54 do Regulamento Geral, compete à diretoria dos conselhos federal, seccionais, da subseção ou Caixa de Assistência declarar extinto o mandato. Aí o seguinte, tem outra coisa, uma vírgula, independente da exigência de prévia notificação. A diretoria, antes de declarar extinto, houve um interessado no prazo de 15 dias, salvo no caso de morte ou renúncia. Então, independente, como foi um caso de renúncia, da exigência de prévia notificação para o oitivo. Ok. Tá aí, para finalizar o nosso primeiro estudo, né? Como, lembrando para vocês, serão 8 estudos, cada um trazendo 8 questões de ética, 4 das últimas provas do exame e 4 de alguns simulados, né, disponíveis gratuitamente na internet. O objetivo é que você possa estudar aí, você que não tenha tanto tempo e nem condição aí de pagar um cursinho. E ao mesmo tempo eu venho revisando meus estudos também e deixando o material na internet. O último tema, como vocês vão ver na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, da Sociedade de Advogados. Esse tema caiu em 2 questões. Então vamos lá. Primeiro, a número 4 da prova verde, né? Vocês sabem que eu fiz a prova verde. As respostas estão aí no Estatuto da Advocacia e da OAB, nos artigos 15 e 16 da Sociedade. Então essas coisas é muito bom você marcar, né? Notem aqui que os meus estatutos estão marcados, estão rabiscados, né? Pelo menos assim, essa é uma forma que eu guardo mais na memória. Não tem outra forma de você fazer a prova a não ser guardar na memória as informações. A maioria das informações.
Então, a primeira sociedade, a questão 4, Antônio, Breno e Caio e Diego, Antônio, Breno, Caio e Diego, advogados associados, estão regularmente inscritos na OAB. Antônio veio a falecer, Breno virou vereador, Caio passa a exercer em caráter temporário função de direção em uma empresa concessionária de serviço público. A questão é a seguinte, considerando esses acontecimentos, afirmativa correta. Afirmativa D fala que com o falecimento de Antônio, se Breno e Caio deixarem a sociedade, como nós vimos, Breno virou vereador, Caio pegou uma direção, Diego poderá continuar as atividades caso em que passará a ser titular de sociedade unipessoal de advocacia. Então, você pode ter essa sociedade unipessoal. Ok? É estranho falar sociedade unipessoal, mas é assim que está escrito, né? Então, vamos lá. Aqui, o artigo 15, os advogados podem reunir-se em sociedade simples, né? Constituir sociedade unipessoal. Esse aqui é o artigo 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB. O parágrafo 7º, uma sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivaram tal concentração. E o 16 fala que não são admitidos a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária. Aqui é o caso em que da segunda resposta, da segunda questão, essa aqui também, né, sociedade unipessoal, que a gente vai ver que tem que constar no nome da empresa. Ok? Então vamos lá para a segunda, que é a 8. Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram sociedade com sede em São Paulo, filial em Brasília. Desentenderam-se, né? Antônio constituiu uma sociedade unipessoal de advocacia no Rio de Janeiro, Marcos retira-se da sociedade. Então sobra o Antônio, né? O Antônio e o Daniel. Caso o Antônio também se retire, lembram-se que Antônio ele constituiu uma sociedade unipessoal no Rio de Janeiro, mas ele ainda está aqui nessa sociedade em São Paulo com filial em Brasília. Caso ele venha se retirar, Daniel passará, né, Daniel e Marcos, a sociedade deverá passar a ser denominada, né, o nome dela, Daniel Sociedade Individual de Advocacia. Então deve constar no nome. Okay? Essa é a 8. É isso aí. Essa aqui é a primeira prova, como eu estava falando, vão ser alguns vídeos, nós vamos ver algumas provas e depois vamos concentrar isso num vídeo para resumir, para que você possa ter uma base aí para que venha a gabaritar ou chegar bem próximo na prova da OAB. Até mais, gente. Aquele abraço.